Primeiro ponto que eu vou botar para você aqui, tá? Desorganização financeira. Quando você olha e você vê a dificuldade de você manter o orçamento equilibrado, e quando eu digo isso, quais são as despesas, quais são as receitas dentro da organização, você vai falar, opa, quanto que você gasta e quanto você arrecada? Porque às vezes você fala assim, cara, eu tenho que pagar luz, eu tenho que pagar água, eu tenho que pagar... Algumas pessoas que trabalham na organização, às vezes eu ajudo de custo do voluntário, eu tenho que pagar, conseguir lanche, caso não consiga captar lanche, eu tenho que pagar o lanche. E às vezes, dentro do projeto, eu finalizo o mês por 3, 5 mil reais. Mas a captação da gente é 2. Normalmente eu tenho que chegar lá e falar, gente, eu preciso de dinheiro, falar com as pessoas, fazer alguma ação assim, para fechar o caixa, e quando o caixa fecha, na verdade, eu tenho que botar dinheiro do meu bolso para fechar a instituição, para fechar as contas. Então, praticamente, todo mês eu boto do meu salário 500, R$ 1.000 dentro do projeto. Isso é desorganização financeira. Olha o caos acontecendo. Você não sabe quanto você capta. E quanto você capta, na verdade, não consegue cobrir as despesas. E aí a questão é, pô, se tu não está captando, como que tu está fazendo o teu projeto acontecer? Você sabe quando realmente você gasta na instituição? Isso faz a diferença, gente. Entendeu? Isso é um problema, tá? Outra questão dentro da desorganização financeira é a falta de transparência. Cadê o projeto está acontecendo e eu estou fazendo isso? O projeto está acontecendo e eu estou tentando captar através disso. O projeto está acontecendo, olha aqui os nossos parceiros. O projeto está acontecendo, mas eu não tenho recurso, eu preciso, por isso que eu faço ação X. Isso está no seu controle, mas muitas das vezes não está no seu controle, porque você não faz as coisas. Então fica fora do seu controle. Isso é a espiral, é um dos pontos, é um dos sinais da espiral do caos. E aí eu te pergunto, isso está acontecendo com você? Coloca aqui pra gente se isso está acontecendo na sua organização, se você está captando menos do que você está gastando, se você está vendo a sua receita e despesa totalmente desalinhada e que você vive tirando dinheiro do seu próprio bolso, tá? Outro ponto aqui é a questão da dependência de poucas fontes de recursos. Débora, eu já sei, você me falando dessa diversificação. Gente, isso é importante, porque muitas das vezes, o que você faz? Você tem um patrocinador e você para de captar porque o patrocinador está ali. Aí, quando você não tem recurso, você vai falar com quem? Com os doadores banquinho. Você depende daquelas pessoas. Ah, meu projeto está acontecendo, está tudo certo, para pão duro, não conseguiu fechar as contas. Aí tu faz o quê? Ô, João, poxa, tudo bem? Eu tô te ligando que a gente está com um problema aqui na instituição. Tem como você doar aí R$ 50 para a gente fazer o projeto acontecer por causa das nossas clientes? Aí, Maria, tudo bem? Que não sei o que você quer lá. O projeto está acontecendo. Tem como você ajudar com R$ 50? Ah, fulaninho. Aí você vai começar a entrar em contato com os seus contatos para que eles consigam dar recurso, porque é pontual, porque essas pessoas não doam mensal, elas dão somente quando você precisa. Aí você vai ligando para todo mundo, até você conseguir fechar o seu caixa. Ah, paguei as contas. Ah, não consegui pagar as contas. Aí você faz o quê? Tira dinheiro do próprio bolso para fechar as despesas do mês. Não é para você depender dessas pessoas. Se você quer depender, que na verdade a gente não depende dessas pessoas, a gente faz com que elas acreditem no nosso projeto e também participe doando um valor, porque essa é a realidade. Eu não quero depender, porque depender dela faz o quê? Se acontecer qualquer coisa, eu tenho que, oh meu Deus, eu estou dependendo dela, se ela parar de doar, acabou o projeto. Então, por isso que eu falo, se você tiver uma diversificação e muitas pessoas doando mensalmente, cara, se uma sair, ok, continua mais 100. Mas o problema todo é que a gente não tem isso. A gente não tem uma captação recorrente, a gente não tem uma captação de campanhas, e se tem que estar acontecendo só nos momentos de datas comemorativas, Dia da Criança, Dia dos Pais, Natal, que é só 99% dos projetos captam dessa forma. Vamos captar nas datas comemorativas, e eu sempre falo, é excelente captar nas datas comemorativas. Não deixe nunca de captar. Porém, todavia, precisa ter ações paralelas, precisa ter ações no decorrer também. Porque nenhum projeto consegue sobreviver com 4 datas comemorativas no ano, gente. Não dá. Ainda mais se tem despesas recorrentes. Se tem aquela despesa fixa. Pô, eu tenho que pagar luz, tenho que pagar água, tenho que pagar aluguel. Caramba, precisa de ações para que você consiga pagar essas contas que são fixas. Além de que, gente, não tem como dizer que o projeto... o projeto tem gasto, as pessoas sabem disso, as pessoas sabem, gente.
que precisa de luz, precisa de água, as pessoas sabem. Mas essa luz, essa água está sendo para quê? Está proporcionando o quê? E essa tua falta de falar isso faz com que ela não doe do teu projeto social, tá? Outro ponto é que outro sinal desse caos, tá? Dessa espiral aí do caos que você não consegue sair. Comunicação ineficiente. O que é isso, Débora? O que é essa comunicação? Gente, é o que você faz agora. Se você está achando que você está nas redes sociais, porque você faz uma publicação uma vez ou outra, cara, você não está. Tá? Você tem as redes sociais, mas você não está realmente. Porque publicação tem que ser pelo menos 3 publicações na semana. Publicação tem que falar sobre o projeto, sobre o teu problema social, sobre a sua causa. Publicação quer dizer o que você está fazendo, todo o teu dia a dia, se está fazendo, tem criança, se não tem, é falar dos teus resultados. Mas se você não está lá, se você não mostra um relatório de 3 em 3 meses, se tu não mostra sinais que o projeto está acontecendo, cara, tu não está tendo uma comunicação boa. Ah, mas aí não tenho tempo, não tenho voluntário, não tem pessoas. O que você está fazendo realmente? Porque a pessoa foca em fazer as atividades acontecer, mas não foca na captação de recursos, porque se a captação de recursos não acontecer, não tem projeto, gente. O maior problema, tá? E, na verdade, não é um problema, na verdade, é a causa do problema. É você não ter recurso, é você não fazer ações para captar, sabendo que precisa de contas para fazer o projeto acontecer. Eu preciso pagar luz, preciso pagar água, preciso pagar telefone, preciso comprar material, preciso comprar material de limpeza para o projeto acontecer. Mas a pessoa não consegue visualizar isso, porque o objetivo final é fazer com que a criança tenha atividade. Gente, se o objetivo final é fazer com que a criança tenha atividade, você tem que conseguir fazer ações para conseguir recurso para que essas crianças tenham atividade. E não é só fazer atividade, é entender se essas atividades realmente estão fazendo a diferença. Porque, como eu disse, a pessoa lá que fez uma consultoria comigo achava que o projeto estava fazendo bem pra caramba quando dava cesta básica. Na verdade, não estava fazendo diferença. As pessoas estavam usufruindo, sugando do projeto em ter cesta básica. Mas mudar de vida, ninguém mudava. Só queria receber lá a cesta básica e fazer o seu cabelo, fazer sua unha, fazer outras coisas para ir economizando porque estava ganhando uma cesta. Isso faz diferença. Outro ponto aqui, que vou falar esse último ponto aqui para você, sobre a questão dos sinais da espiral do caos, é a questão da rotatividade realmente da sua equipe. E essa equipe é o voluntário, gente. Voluntário mesmo. Se você hoje não tem uma equipe que você pague, que você não tem funcionários dentro da organização, a rotatividade dos voluntários. O voluntário chegar na tua instituição e não ficar nem um mês, isso é um problema. Por que ele não vai ficar nem um mês? Por que ele não conseguiu se comprometer com o projeto? Isso é uma pergunta. Ah, mas é porque ele não gostou. Gente, perguntou por que ele não gostou? Você tem que perguntar. O que estava faltando para ele realmente ficar dentro do projeto? Eu lembro que eu tive vários voluntários no fazer, muitos deles ficavam realmente. Pouquíssimos saía. E os que saíram, eu perguntava, por que vocês saíram? Ah, porque eu não consegui fazer o que eu queria, porque o profissional que ficava responsável no setor, ele queria mandar em tudo, ele não aceitava que a gente desse ideias. Então, eu entendi o sentido. Ah, porque na hora H da gente chegar a fazer as coisas, a gente queria tratar as pessoas de uma forma diferenciada, não, tinha que tratar mais secamente, e acho que é o projeto, a gente não tem que fazer isso. Então, assim, e isso não era todos, não, tá? Às vezes era um momento que as voluntárias passavam por um bababá, e aí elas meio que se organizavam e ficavam secas com todo mundo. E aí tinha coisas que às vezes não era nem isso. Eu lembro que uma vez, uma pessoa que eu falei, perguntei, né, tendo esse feedback, mas por que você saiu? Ah, porque eu queria ter uma relação com as famílias, que não sei o que lá, e a voluntária falou que não era muito bem assim. E aí eu falei, mas me fala oficialmente o que aconteceu para ela chegar e falar isso para você. Não, porque uma das famílias falou que necessitava de uma coisa, e aí eu falei, não, deixa que eu compro. Eu falei, então a gente não pode fazer isso. Aí ela, mas eu falei, então o projeto ele só tem que ceder aquilo, dar aquilo que a gente está aqui dizendo que vai dar. Se a senhora chegar e falar assim, eu compro o gás para você, mês que vem ela vai falar que ela quer o gás de novo. Ah, mas aí é uma necessidade agora. Eu falei, não é uma necessidade agora. Porque isso já aconteceu uma vez. A gente não ficou sabendo, a voluntária deu o dinheiro do gás, deu o telefone dela para uma das famílias, e aí todo mês a voluntária estava depositando o gás para a família. E aí
ela chegou pra gente e falou, olha, vocês têm que fazer um programa de dar gás para as famílias, porque eu já estou dando gás para fulana de tal, já tem quase 5 meses. Eu falei, como é que é? Porque ela fica sempre me ligando, porque tá muito difícil lidar. Eu falei, você não pode fazer isso. Ela tem que se virar nos 30 para conseguir o gás, ela ganha um BPC. Eu sei que é muito pouco por todas as necessidades do filho dela, entendeu? Mas assim, ela tem que se virar. Ela tem que arranjar alguma coisa. A gente pediu para ela vir aqui fazer costura, bordado, levar para casa, que não é nem todo dia, né? Nem todos os dias, é uma vez na semana para aprender. Ela falou que não podia. A gente direcionou ela para fazer um curso do lado da casa dela. Ela falou que ela também não podia. A gente pediu para ela entrar na justiça, para ela ganhar os benefícios do filho, porque ela tem direito. E ela também falou que ela não ia fazer. Então, assim, ela tá sugando a senhora. Não faça isso. Aí ela foi, não sabia. E eu falei assim, porque a gente não soube falar. Então, aí eu explicando para a voluntária que tinha ficado chateada e por isso que tinha saído do projeto, porque ela queria. Falei, então a gente não pode dar nada. Se a pessoa falar, estou com necessidade, a senhora encaminha para assistente social. Mas a senhora não pode dar seu telefone, a senhora não pode dar dinheiro, a senhora não pode fazer nada para essas famílias. A senhora pode conversar, a senhora pode escutar, a senhora pode orientar, tá? E uma orientação no sentido de, tenta fazer tal coisa, fala com a assistente social, fala com a psicóloga, direcionar elas para pessoas que estão realmente preparadas para realmente fazer com que elas tenham alguma mudança, que elas tomem uma atitude, mas a gente, eu que sou gerente administrativa, a senhora que é uma voluntária, eu sei que a senhora tem uma formação, a gente não pode se meter, tá bom? Aí ela ficou, tá bom, mas eu entendi, eu fui perguntar, e aí eu fui explicar, que e depois a gente botou lá no nosso regulamento das voluntárias sobre o atendimento, como que deveria ser feito, explicando tudo direitinho, para que não houvesse mais atitudes dessa, porque começou a acontecer a rotatividade de voluntárias em determinados setores. E aí eu fui entender o porquê. Porque não está, as voluntárias muitas das vezes não conseguiam passar a informação de uma forma mais delicada, de uma forma mais... Por quê? Porque já estava lá no projeto 10 anos, então já sabia, já estava acostumada a falar com as mães. Mas as pessoas que estavam chegando novas não sabiam, elas estavam tão despreparadas, as mães, que elas ficaram, por favor, esse tipo de coisa, elas acabavam indo, entendeu? E aí a gente começou a explicar. Então, assim, exemplo. Então, essa rotatividade de voluntários dentro do seu projeto pode ser a espiral do caos, que você não está conseguindo entender o que está passando com a sua equipe, e isso tudo tem a ver com valorização, entendimento do que está fazendo, entendimento sobre o projeto, e isso faz só que você o quê? A pessoa entre, veja você e vai embora. Então, é preciso entender o que está acontecendo, porque um dos sintomas do espiral do caos é essa rotatividade. E a gente sabe que essa rotatividade faz o que? A gente ensina uma coisa, a gente acha que a pessoa vai estar ali, e chega na hora a pessoa vai embora. E às vezes não é a pessoa ser uma pessoa irresponsável, não é uma pessoa comprometida com o projeto, mas muitas das vezes o problema está sempre na gente. Mas a gente não vê, porque a gente não está vendo aquilo que é necessário. A gente vê o quê? Eu não tenho dinheiro. O dinheiro está faltando. Mas, gente, esse dinheiro pode ser o quê? Um voluntário que está ali trabalhando gratuitamente para você, que vai fazer o trabalho acontecer de uma forma legal e que não tem custo algum para você na instituição e que está fazendo a diferença na organização e você fala, não. Aí a pessoa vai embora, aí você fica desesperada, tem que fazer o trabalho daquela pessoa e aí começa a criar aquele ciclo vicioso de não conseguir fazer as coisas. E a gente fala o quê? A espiral do caos. Você tem falta de voluntário, você faz o trabalho do voluntário, você não tem uma pessoa que podia fazer sua comunicação, e você faz a comunicação mal e porcamente, também não se comunica, e aí vai ficar naquele desespero, e deu ruim.